a contratação do Robinho pelo Santos. Assim como fizemos na segunda-feira, vamos dividir essa questão em duas partes. Uma, aspectos jurídicos. A gente informa vocês que juridicamente não há nada de errado na contratação do Santos. O Robinho é um condenado em primeira instância, 9 anos de prisão, acusado de violência sexual na Itália, mas ele goza da presunção de inocência. Ele pode se defender nas 3 instâncias da justiça italiana desse crime do qual ele já tem uma condenação em primeira instância por 9 anos. Então ele não é um fugitivo, ele pode inclusive voltar para a Itália, porque neste momento, pode ser que mude amanhã, nesse momento não há uma ordem de prisão contra o Robinho. E mesmo se ela acontecer, o Robinho, por ser um cidadão brasileiro, não pode ser extraditado para a Itália. Ele pode até ser preso no Brasil, se a justiça brasileira assim entender, mas não pode ser extraditado para a Itália. Então, do ponto de vista jurídico, o Santos não está cometendo nenhuma irregularidade. Nós aqui não vamos debater essa contratação do aspecto jurídico, porque não há nada a debater nela. Como eu já expliquei, a situação é clara e cristalina. Mas tem aspectos morais muito fortes dessa contratação do Robinho dos Santos. Quando a gente fala dela, muitos dizem, mas e o processo? A gente quer saber por que ele foi condenado, o que tem no processo. Hoje, o nosso site, o GE, trouxe uma reportagem do Lucas Ferraz, direto da Itália, direto de Roma. E eu já quero dar um alerta de gatilho aqui para vocês que assistem ao Seleção. Se você já foi vítima de violência sexual, se você tem parente próximo, pessoas próximas, e essa questão pode te trazer gatilho, lembranças, talvez seja o caso de você mudar de canal e voltar daqui a pouco. Porque o que a gente vai mostrar é muito forte. É o que consta na sentença que levou à condenação do Robinho e outros 4 réus ao crime de violência sexual. O repórter Lucas Ferraz não só conversou com a juíza, que proferiu a sentença em primeira instância, mas teve acesso também aos autos do processo. E nesses autos, como já informávamos aqui na segunda-feira, há transcrições de escutas que foram feitas do Robinho com outros réus, com outros personagens envolvidos nesse processo. São escutas telefônicas feitas com autorização da justiça e também são escutas feitas no carro do Robinho. Porque quando a vítima sofreu o que ela acusa ser violência sexual, ela procurou os acusados, e hoje réus, e hoje condenados em primeira instância, e eles começaram a se mobilizar já para o processo, conversando entre eles sobre o processo que viria na sequência. O que o Lucas Ferraz publicou hoje, além de esmiuçar o caso, explicar muito bem e trazer exatamente o que diz a lei italiana sobre o assunto, foi tornar público esses diálogos. E são diálogos muito fortes, por isso que eu dei esse alerta de gatilho. Vamos a eles. Acontecia nessa boate de Milão um show do músico Jairo Chagas e o crime teria acontecido no camarote do músico. Eu vou mostrar alguns diálogos. Primeiro, o Robinho ao músico Jairo Chagas, que tocou na boate nesse dia, na boate de Milão. O Jairo avisa o Robinho sobre a investigação, podemos colocar na tela? E o Robinho responde, estou rindo, porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Bom, o diálogo entre o Robinho e o Jairo, em janeiro de 2014, tem mais declarações que estão publicadas no GE. O Jairo pergunta, mas você também transou com a mulher? Porque, como eu informei, é um ato coletivo de violência sexual. É o Robinho e mais 4 réus que estão respondendo por isso. Diz o Robinho, não, eu tentei. O Jairo, eu te vi colocando, vou colocar como órgão genital masculino, tá? Dentro da boca dela. Aí o Robinho responde, isso não significa transar. Volta para mim um pouco, diretor, eu quero fazer um esclarecimento sobre isso. Eu conversei, se for possível, eu conversei com o criminalista Augusto de Arruda Botelho, um dos principais criminalistas do Brasil, pouco antes de entrar no ar, e perguntei para ele, sexo oral de forma não consentida é considerado estupro? É considerado um crime de violência sexual? De repente isso pode surgir, isso pode vir à tona. E ele me explicou que sim, tanto no Brasil quanto na Itália. A legislação brasileira, como a italiana nesse sentido, consideram esse gesto que o próprio Robinho admite ter feito nesse diálogo, violência sexual quando não é consentida. Acho que é importante você falar isso, porque as pessoas parecem não estar dispostas a discutir, algumas pessoas, né? Obviedades.
mas é bom falar certas obviedades e reforçar, é evidente que isso E do ponto de vista jurídico, inclusive, que eu acho que é importante ser técnico, né? E eu, como não sou advogado, não sou jurista, consultei um criminalista que respeito muito e é um dos principais do Brasil, o Augusto de Arruda Botelho. Ele leu a legislação italiana, ela passou por transformações recentemente, se tornou mais ampla e, assim como no Brasil e na Itália também, o que o Robinho admite ter feito, se não consensual, é considerado crime de violência sexual. Mais diálogos. Aí é uma conversa entre o Robinho e o Ricardo Falco, no carro do Robinho. Ricardo Falco é um outro réu do caso. O Falco, ela se lembra da situação. Ela sabe que todos transaram com ela. E aí o Robinho responde. Um nome de amigo que está omitido, tenho certeza que gozou dentro dela. Né? Tenho certeza que gozou dentro dela. Aí o Falco diz, não acredito. Naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé. Ela estava realmente fora de si. E o Robinho diz sim. A matéria é muito extensa, eu sempre acho importante fazer esse alerta de gatilho. A gente mostrou apenas alguns trechos, porque ela traz lembranças para quem já foi vítima, teve pessoas próximas disso, que pode desencadear uma série de reações. E, por exemplo, a defesa do Robinho alega que a esposa do Robinho estava lá. Quando você lê a reportagem do GE e vê que isso consta nos autos, de fato a esposa do Robinho estava lá. Mas a jovem albanesa de 23 anos conta que o crime aconteceu depois de a mulher do Robinho ter ido embora. Segundo a vítima, ou a suposta vítima, porque ainda o caso não foi julgado em todas as instâncias, disse que ela tinha a orientação de só se aproximar da mesa do Robinho quando a esposa do Robinho fosse embora. É o que de fato aconteceu, segundo ela relata e segundo o que está no processo. E aí ela, muito bêbada, porque segundo o que está relatado no processo e na matéria do GE, foi dado a ela um monte de bebida alcoólica, e quando ela vai para o camarote lá do músico, que tem diálogo dele, inclusive, reconhecendo que o que aconteceu foi um estupro, tem diálogo dele interceptado pela justiça, reconhecendo que o que aconteceu foi um estupro, embora nos autos, diante da juíza, ele tenha negado, mas foi gravado falando em estupro, e ela estava sem condições de se defender, no caso, segundo o que alega a própria vítima do caso. Carlos Eduardo Lino, eu acho que eu expliquei as diferenças dos aspectos jurídicos e morais. Os aspectos jurídicos, não cabe a mim condenar o Robinho. A justiça italiana vai decidir se ele é culpado ou inocente. E ele tem a presunção de inocência até lá. Estou debatendo aqui aspectos morais, de uma condenação e de acontecimentos que a gente tem conhecimento e que já levaram nessa semana, inclusive, um patrocinador do Santos a rescindir o contrato com o clube, porque entendia que não era cabível ter a sua imagem ligada a um clube de futebol cuja camisa vai ser vestida pelo Robinho. Eu falo isso com muito lamento, primeiro porque qualquer caso de violência sexual merece o meu lamento, a minha repulsa, isso é algo que deixa todo mundo mal, e também porque eu sou um admirador do futebol do Robinho. O Robinho foi um jogador que me trouxe muita alegria como fã de futebol. Vendo os times do Santos, vendo a seleção brasileira, sempre tive muito prazer em ver o Robinho jogar. A história que ele construiu dentro dos campos, ela não se apaga. Mas agora a gente está diante de um caso que causa muita repulsa na sociedade e que já levou um patrocinador do Santos a rescindir contrato com o clube da Vila Belmiro. E talvez até esse fascínio que a figura do jogador de futebol exerça tenha nos deixado também por um bom tempo, eu falo nós como imprensa também, distantes desse assunto, porque esse assunto não é novo. A sociedade brasileira já poderia estar discutindo isso há muito tempo. Nós, jornalistas, já poderíamos ter acessado os detalhes desse processo há muito tempo. Esses detalhes surgem agora, mas eles já são públicos há um bom tempo. Ou seja, a gente vai colocando no canto socialmente certos assuntos e não os traz à tona por uma série de atitudes covardes socialmente que a gente tem. De não encarar esse tipo de assunto, de achar que isso é uma questão apenas da justiça e não merece ser discutida. Em fóruns como esse, a gente está trazendo à tona um assunto que você pode discutir, aliás, você deve discutir na sua casa, que passa pela sua família também. Eu acho que quando o Santos traz de volta um menino da Vila que envelheceu, ele traz para que esse cara seja uma referência para os outros meninos da Vila. O Santos trazer de volta o Robinho nessa situação não é bom para o Santos, não é bom para o Robinho e não é bom para menino nenhum. Eu vou ler o trecho em que o músico, o Jairo, usa esta palavra. Tecnicamente, a gente não pode dizer que o Robinho praticou estupro, porque quem vai decidir isso é a justiça italiana.
Mas na reportagem do GE tem o seguinte trecho. Em outra gravação do telefone do músico Jairo Chagas, ele conversa com uma amiga. A transcrição traz uma frase dela. Isso é coisa de covarde. Pessoas de merda que dão realmente nojo, a mulher falando para o Jairo. Jairo respondeu que o que aconteceu tinha nome. Se chama estupro. Porém, diante dos juízes, o músico disse não ter visto cenas de sexo naquela noite. Então, para ser preciso com o que está nos autos. O repórter Lucas Ferraz participou do Redação Sport TV. A reportagem do GE é dele e a gente mostra trechos para vocês. Eu, inclusive, conversei no início da semana com a juíza que participou do julgamento em primeira instância e ela própria avisou, confirmou que o processo é público, está aberto, né? E essa sentença deixa claro o que pesou para a condenação do Robinho em primeira instância, que é exatamente as interceptações judiciais realizadas ao longo da investigação. A polícia italiana também colocou uma escuta ambiental no carro que o Robinho usava aqui na Itália, em Milão. Então, essas informações foram cruciais para essa condenação dele em primeira instância, né, por violência sexual de grupo. É bom lembrar, a reportagem inclusive cita o Robinho, a defesa do Robinho recorreu, né, vai começar agora em dezembro a análise do caso em segunda instância. Então não dá para dizer quer dizer, ele ainda é considerado inocente pela justiça italiana e, enfim, esse julgamento deve ser não deve demorar tanto, segundo a previsão dos advogados envolvidos. Isso vai começar em dezembro e eles esperam que nos primeiros meses de 2021 tenha aí um veredito do caso em segunda instância, né? As conversas são quase autoacusatórias, né? Assim, o Robinho conversa com os amigos acusados de participação, né, nesse crime. Além de combinarem um depoimento que iriam prestar à justiça, eles tratam a vítima de uma forma, enfim, muito depreciativa, né? Usam expressões e detalhes sórdidos, e isso pesou bastante, obviamente, na análise do caso. Isso deu muita credibilidade ao relato da vítima. A sentença ressalta isso, não só as gravações, mas também o depoimento de testemunhas. Então, o depoimento da vítima foi corroborado por essas interceptações e por essas gravações juntadas nos autos do processo. Eu vou ler a nota. Eu reitero, é sempre importante deixar claro. Juridicamente, o Santos não está cometendo nenhuma irregularidade ao contratar o Robinho. Ele é livre para trabalhar. A gente está discutindo os aspectos morais. A gente e os patrocinadores, inclusive. A Orthopride, que era uma das patrocinadoras do Santos, soltou a seguinte nota, que vou ler na íntegra. Prezados, temos uma grande admiração pela história e tradição do Santos e só ficamos sabendo da contratação do atleta Robinho durante o final de semana, através de veículos de comunicação e mídias sociais. Investimos constantemente em marketing esportivo porque acreditamos que o esporte seja uma ferramenta de transformação, mas não podemos passar por cima de valores como respeito, ética e dignidade entre os seres humanos. Por isso, nesta quarta-feira, optamos por rescindir o nosso patrocínio com o time, reforçando a empatia com o público feminino que faz parte da família Orthopride e tanto nos apoia. Agradecemos a todos que aguardaram o nosso posicionamento. Robinho está inscrito no BID, ele pode estrear a qualquer momento. Essas são as informações. Deixa eu dar as boas-vindas aos nossos debatedores. Paulo Vinícius Coelho, boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Tudo bem, Zé? Lino? É muito mais grave, Rizek, do que a contratação. O que a gente viu agora é muito mais grave. Porque o Santos pode contratar, pode não contratar. Enquanto o cara não tem liberdade, ele tem o direito de trabalhar. Se alguém cumpre uma pena por um crime hediondo e já cumpriu a pena, que não é o caso, ele vai poder voltar a trabalhar para a vida social. Mas o que está em jogo é muito mais grave do que isso. É inacreditável que uma pessoa diga que não transei porque sexo oral não é transar. É violência sexual, é gravíssima, é muito grave. A gente já sabe da história. O que o Lino falou, ele tem razão. Mas o fato de você escancarar este depoimento, esta conversa, torna tudo
indefensável em relação ao, vou chamar de provável, crime. Por enquanto é suposto, teórico, né? Como eu disse, ele goza da presunção de inocência, ele tem 3 instâncias para se defender, mas os fatos públicos estão aí. E o futebol não é uma bolha, né? Por mais que muitos tentem achar que o futebol acontece numa redoma de vidro completamente isolada dos acontecimentos da sociedade, não é. Como vocês puderam ver, inclusive, a patrocinadora do Santos. Não é e nunca será. Zé Roberto, bem-vindo ao Seleção, meu velho. Fazia tempo que você não fazia o programa, estava lá dançando com o Faustão. E bem-vindo de volta ao Seleção, Zé. Rizek. Boa tarde, Rizek, para você, PVC, Lino, amigos. Realmente estava sentindo muita falta de vocês, viu? Do programa. Se você percebeu, eu estou com um aspecto um pouco de cansado, porque a dança tem exigido muito de mim, viu, Rizek? Eu já vou te adiantar para você ficar esperto aí, ou já ir treinando uns passinhos aí, porque seu nome está em pauta no Dança de Famosos 2021, eu indiquei teu nome lá, então fique esperto aí, porque você vai mostrar o seu gingado aí para nós no ano que vem. Quanto à matéria aí que iniciou o programa, realmente eu posso dizer que eu tô assim meio que chocado, né? Chocado porque são relatos que veio à tona. Até então, ninguém sabia dessas conversas aí que está sendo explícita, e quando a gente fala de um acontecimento, de um ídolo, né, que está voltando para o Brasil e que muitas crianças o têm como uma referência, é lamentável você ver uma situação de um cara, né, um jogador, uma pessoa que sempre passou assim, a imagem dele sempre foi uma imagem pura, uma imagem de alegria, uma imagem de reverência, e hoje a gente vê uma questão que, quando você olha para a pessoa do Robinho, você entra em choque. Mas falando dos dois lados, né, claro, o aspecto moral eu posso relatar isso, e o aspecto jurídico o caso já está sendo analisado, né, culpado em primeira instância, vai ter a segunda, vai ter a terceira, mas em tudo isso, assim, só para finalizar, eu acho que houve um grande erro aí nessa volta, nessa contratação do Robinho para o Santos. Eu acho que pelo próprio clube, né? Eu acho que o clube não deveria, de forma alguma, trazer de volta um ídolo, né? Um atleta que está passando por uma questão da justiça na Itália e que já foi julgado em primeira instância, né? Eu acho que foi um equívoco muito grande do Santos, que deveria, claro, que se tem o desejo de contratar o jogador, deveria esperar, né, ele sanar, né, essa questão da justiça para com ele, e depois tentar a contratação ou que seja nesse sentido. Então, eu comento com um sentimento assim de muita tristeza, porque assim, a imagem que eu sempre tive do Robinho, por conhecer ele, por ter jogado com ele, por ter ele também como amigo, era totalmente outra. Ô Zé, só um detalhe que eu acho importante. Com todo o respeito, a gente entende o que foi o passado. O primeiro passo é obrigatório. Retira-se a palavra ídolo. Não existe essa palavra mais no caso do Robinho. Segundo ponto, a matéria que a gente viu no GE torna insustentável qualquer decisão do presidente Rolo de tentar manter esse contrato. É insustentável.
A maior Não prova, tem PVC, é que tem uma reunião, né? Uma reunião aí agendada já com a diretoria, ou as partes envolvidas no clube, né? Ali, se eu não me engano, hoje, né? Para rever a contratação, para rever tudo isso aí que está acontecendo com o Robinho e que diretamente o nome, né, da instituição, né, do Santos está envolvido, né? Esportivamente, o Robinho é um dos maiores jogadores da história do Santos, um dos mais importantes. Ele é ídolo de muita gente, né, de muito santista. Ídolo não é mais. Eu sei. Ídolo não é mais. Eu entendo o seu ponto. ponto. Eu entendo o seu ponto. Eu acho que a própria comunidade que se dizia ídolo, fã, melhor dizendo, do Robinho, vai dar conta de determinar essas questões. O negócio do PVC é que, assim, o Robinho se apresenta no Santos. Tem algo mais relevante que a gente possa perguntar para ele na sua primeira entrevista do que sobre o crime pelo qual ele está respondendo? Ou eu vou perguntar para o Robinho se ele vai jogar pela direita, pela esquerda, centralizado? Torna qualquer discussão em torno de futebol ridícula nesse momento. Uhum. O Santos trouxe um assunto que é tão pesado, um assunto policial, pesado, é caro à sociedade, né? Caro não só às mulheres. Eu vejo muita gente aqui no Twitter do Seleção dizendo: por que vocês não colocam uma mulher para falar sobre isso? Violência sexual não é um assunto só das mulheres, é de todos nós. É de todos nós. Pode até gritar mais nas mulheres, porque o corpo delas que é o objeto dessa violência, mas é assunto de todos nós. Eu sou pai de 3 mulheres. Todos nós, de alguma forma, temos lugar de fala e devemos falar sobre isso. A gente não pode se omitir. É uma casualidade a gente ter 4 homens aqui, mas esse assunto não está sendo discutido somente hoje e agora. Uma casualidade que até se explica porque a maior parte dos comentaristas esportivos são homens. E isso é um processo que está mudando, ainda bem. Viva a diversidade. As mulheres, ainda bem, num meio tão machista como nós, elas estão chutando a porta e estão chegando e vieram para ficar. Mas ainda somos maioria, os homens. E como disse o Lino, por casualidade, hoje temos aqui 4 homens. Mas não é um assunto das mulheres a violência sexual. É assunto de todos. E eu, como jornalista, eu estou entrevistando o Robinho. Eu vou perguntar o que para ele? Nesse momento, se ele pretende jogar pela direita, se ele vai fazer uma boa dupla com o Marinho. O Santos colocou um assunto dentro do seu time que é muito mais importante do que o próprio time nesse momento. Valores. E isso é o maior problema dessa contratação, do ponto de vista do clube. Não tem como falar dela sem citar a condenação do Robinho. Não tem. O futebol é menor perto da acusação e da condenação do Robinho. E o silêncio dele, sim, no fundo, essa semana eu instiguei algumas pessoas a tentar falar. O Robinho em silêncio, colocando só a advogada dele, é mais um símbolo disso. Quando você chega, se você se julga inocente de uma acusação tão grave, a primeira coisa que você vai dizer é: eu não fiz isso aí não. Não sou eu não. E ele não fez isso. Ele ficou escondido. O Robinho está escondido atrás de um contrato. Então, é muito, muito grave. Repito, eu não posso ter como ídolo uma pessoa apenas porque ela dirige um carro ou apenas porque ela é uma capacidade incrível de colocar a bola numa cesta ou de fazer um gol. Um ídolo não é isso. Você não nega a capacidade que ele teve durante tanto tempo de jogar bom futebol. Ídolo não é. Não, eu entendi. Eu entendi. Eu só quis dizer que é triste ver alguém que ainda é ídolo de tanta gente numa situação como essa. Mas temos aqui uma discordância, que nem é discordância, né? Isso é uma questão muito menor diante do caso. Tomar um fôlego aqui, porque é um assunto pesado, cara. Eu tô vendo o semblante do Lino, de todos nós aqui, é um assunto muito pesado, cara. Muito pesado de se debater. Porque não tem como não vir na cabeça de todos nós referências pessoais, né? De alguma forma, todos nós temos, porque a nossa sociedade ela é tomada por esse tipo de situação. Essa sociedade machista que invade, e a gente, como homem, se não tiver capacidade de discutir isso, a gente não vai ter capacidade de transformar e ajudar a transformar. Todos nós temos casos em família, em pessoas que a gente conhece, e a gente precisa saber discutir esse tipo de coisa, principalmente para educar. Um clube de futebol tem que saber educar. O caminho escolhido pelo Santos foi equivocado. Total. Nesse momento, o Santos tem o seu presidente afastado por impeachment, o vice que assumiu o rolo
está afastado por problemas de saúde, teve uma como se fala quando você tem pressão alta, Carlos Eduardo Lino? Hipertensão. Hipertensão nessa semana, e é nesse ambiente, nesse contexto em que se dá a contratação do Robinho. Me ajuda a construir um pensamento que talvez não esteja tão bem elaborado. Quando a gente fala de Santos, a gente inclui muita gente e nem sei se falando de Santos a gente está incluindo a maioria das pessoas que se preocupam realmente com Santos e são santistas. Eu acho que a contratação do Robinho tem a ver com o pensamento de uma diretoria do Santos, de um fragmento do Santos que, apesar de representativo, ninguém vai excluir a marca disso, porque esses caras foram escolhidos para comandar o Santos e estão comandando e tomando decisão pelas outras pessoas, mas eu ainda tenho dentro de mim que o Santos, que eu chamo de Santos, é maior que esse Santos que esses caras comandam. É isso, amigos. A gente está aqui tocando o nosso programa. Se tiver mais novidade até o fim do Seleção, a gente volta ao assunto Robinho. E vamos dar uma inversão aqui, vamos entrar no campo.